todos. Para não perder o hábito, vocês estão começando a chegar no ponto, mas vamos lá, para não perder o hábito. Boa noite a todos. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa do Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar de um tema bacana, o óbolo da viúva. Alguém já ouviu essa passagem? Já leu a respeito? Muito bem, nós vamos enxergar ela com uma outra ótica. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar as nossas atividades. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa do Miramês? Sejam bem-vindos, que Jesus traga um esclarecimento e conforto que vocês vieram buscar, para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. E aí, pessoal, como é que foi o dia de vocês? Foi bom? Foi um dia bom? Olha que coisa boa. Um dia sempre bem-vindo, né? Tem uma expressão muito antiga, mas que é muito sábia, que diz o seguinte: em tudo dai graças. E muitas vezes a gente esquece do que quer dizer isso aí, porque quando a gente fala graças a Deus por isso, nós estamos reconhecendo o Pai Todo-Poderoso agindo na nossa vida e fazendo sempre o melhor por nós, ainda que na nossa ignorância, na nossa cegueira, a gente não consiga enxergar e muitas vezes pragueje. Olha, perdi um emprego, olha, bati um carro, olha, meu cachorro me mordeu, olha, meu gato fugiu. Tantas outras coisas que acontecem, a gente sempre está praguejando em vez de agradecer, porque muitas vezes são livramentos de situações que fatalmente nos levarão a muito sofrimento. E quem vai falar sobre esse tema do óbolo da viúva hoje é nosso irmão Altair. E vamos começar então, primeiramente pedindo a Jesus, esse mestre amado, esse exemplo de vida a ser seguido, o amparo e a permissão para que essas tarefas da noite, onde viu Jesus, amado mestre, irmão querido, aqui nos encontramos, Jesus, de mãos estendidas para ti, eternos pedidos que somos, rogando, ampara Jesus, protege Jesus, ilumina Jesus, esclarece Jesus, faz-nos fortes e de bom ânimo diante da vida e das oportunidades que ela nos oferece de crescer. Em vez de reclamarmos, possamos bendizer Jesus as situações que nos envolvem, pois sabemos que todas elas provêm de um amor maior do Pai para conosco. Que o nosso expositor da noite possa ser envolvido com vibrações salutares e edificantes, para que possa perceber realmente o caminho a ser seguido e nos conduzir a Jesus por um bom estudo e que ele possa frutificar em nossos corações. Que tua paz divina, amado mestre, seja conosco hoje, agora e todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos conduzir para que junto a gente possa fazer esse estudo. O tema, como foi dito pelo nosso irmão, o óbolo da viúva, com acento que ele acabou de colocar ali. Muito grato. Eu vou ler a passagem, que é rápida, e depois nós vamos fazer os comentários. Está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não sabe o que da vossa mão direita, o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu de sua indigência. Tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Está em São Marcos capítulo 7,
versículo de 41 a 44, Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Então ele começa narrando que Jesus estava sentado de frente ao gasofilácio. Gasofilácio, naquela época, era o lugar aonde ficavam os vasos para receber as doações. E esse espaço era aberto. E era proposital isso, ele tinha que ser aberto para as pessoas observar quem estava doando. Essas doações eram feitas para manter o templo, que naquela época era tido como a casa do Senhor, a casa de Deus. Então todos iam ali para doar e manter a casa e manter Deus próximo deles. Essa era o sentimento que se tinha. Naquela época, eles entendiam que tudo que as pessoas tinham era dado por Deus. Tinha uma característica diferente da nossa hoje. Hoje nós temos em circulação no nosso meio, no nosso país, uma moeda, que é o real. Essa moeda vale no Brasil inteiro. Na época de Jesus, você tinha várias moedas que circulavam. De dracma, talento, sósceles. E tinha também o óculos. Um rico, por exemplo, não usava óculos. Uma pessoa mediana não usava. A pessoa que portava um óculos era considerada a pessoa que não conseguia se manter, ou seja, para a gente hoje era miserável mesmo, era pessoa de extrema pobreza. A pessoa começando a melhorar um pouquinho, ela usava o de dracma, quando ela já tinha uma condição melhor, dracma, quando ela era mais endinheirada um pouco, o talento. Então tinha essas observações. E essas moedas, quando a pessoa ia doar, ela dizia a que classe social aquela pessoa pertencia. Por isso do gasofilácio ser aberto. Todos que ali iam depositar, as pessoas viam. Então, foi dessa passagem que Jesus tirou esse ensinamento, que trouxe esse ensinamento para a gente. Essa viúva, imagina, um óvulo no dinheiro de hoje, existe uma comparação que ele valeria 15 centavos aproximadamente, que era o valor de um óvulo. Era bem pouco, mas esse bem pouco é tudo que essa viúva tinha, tudo que ela conseguia prover, que ela tinha para o seu sustento. Quem tinha uma dracma, talento não. Ele depositava, estava fazendo a parte dele, mas aquilo não impactava para ele, de tal forma como para a viúva. Então o que Jesus veio nos mostrar? O dinheiro ele tem um valor absoluto, né? Se você pegar uma moeda de R$1, ele tem um valor absoluto. Mas nesse caso, quando Jesus pega esse exemplo, ele vem trazendo a parte do sentimento. Com que sentimento é feita a doação? Por isso que ele fala de todos que ali deitaram, de todos que ali depositaram suas moedas, essa deu mais. Porque ele não estava falando do valor objetivo, do valor amoedado. Ele estava falando da ação para com Deus. Porque quando essa viúva vai doar, ela dá tudo o que ela tem para Deus. É esse o sentimento. É essa a passagem. Porque o sentimento ele entra no campo da relatividade. Se você pegar uma pessoa que tem 10, se ela dá 3, e se você pegar uma pessoa que tem 1, ela dá 1, nessa relatividade, quem deu 1, deu tudo que tem.
teve uma cota a mais de amor. Fazer doação é importante? É. Mas fazer doação daquilo que nos sobra é fácil. Fazer doação daquilo que nós temos em abundância é fácil. O problema é fazer a doação daquilo que nós necessitamos. E essa é a diferença, esse é o ensinamento que Jesus traz. Ela não parou para pensar na situação dela, ela teve um ato de amor superior a todos. Por isso que essa passagem, dentre tantas, porque, como diz Paulo, se tudo que Jesus falou fosse colocado mesmo em livros, não teria biblioteca que desse conta. Mas pegaram as principais, que impactavam mais ao nosso espírito. Então nós saímos do campo objetivo da moeda para o campo do sentimento. E podemos fazer uma reflexão. Como que nós nos portamos diante de Deus? Para as coisas de Deus? Porque essa viúva, ela foi absoluta, ela foi completa, ela foi intensa, ela deu tudo o que ela tinha, tudo o que ela tinha em amor, ela deu para Deus. Como que nós nos portamos hoje, dentro desse conceito? As minhas doações são somente daquilo que eu detenho, como diz Emmanuel, que dar do que tem é diferente do que dar do que você detém. Que detém é tudo material. Tudo que é material nós detemos, é um empréstimo divino. Agora, dar do que temos é diferente, é nosso. O tempo, por exemplo. Como que é a minha relação com o tempo na casa do Cristo? Como que eu me preparo para uma reunião? Como que eu me preparo para uma atividade religiosa? Como que eu me preparo para auxiliar o próximo? Porque se eu estou no campo do sentimento, do amor, eu tiro a moeda, eu tiro a doação física, que não deixa de ser importante, gente, mas essa é a primeira, como Jesus nos ensina. E tem mais. Ser viúva na época era um problema seríssimo, seríssimo. Naquela época, uma pessoa que ficasse viúva, a mulher que ficasse viúva, ela perdia a sua cidadania, ela perdia o seu amparo, os direitos dela eram muito limitados. Para ela chegar no gasofilácio para fazer essa doação, ela teve que quebrar uma série de barreiras. Ela teve muita dificuldade com o meio para fazer essa ação. Porque quando se perdia o marido, ela perdia a cidadania. Se tivesse um filho, ela ia ter uma cidadania como mãe, mas não como esposa. Então era uma época muito difícil. E mesmo nessas condições, numa pobreza extrema, ela tem a coragem de entrar no gasofilácio e fazer a sua doação. Por amor a Deus. Porque todos aqueles que depositaram grande valor, depositaram também por amor para manter Deus dentro do templo, no meio deles. E ela... Quer dizer, eles deram o mínimo que eles podiam. E ela, em contrapartida, dá o máximo que ela podia também para manter Deus no meio deles. Esse máximo, dá o máximo daquilo que a gente pode, que é a reflexão que a gente vai começar a trabalhar agora. Nós somos protegidos 24 horas por dia. Do momento que nós encarnamos até o momento que nós desencarnamos. Nós falamos aqui de necessidades. Então vamos fazer uma abordagem entre necessidade e supérfluo. Entre aquilo
quero e aquilo que eu preciso, a minha necessidade e aquilo que realmente preciso. Fazendo o estudo, chegamos numa fala de Platão, que Platão foi concitado para dizer sobre o que era necessidade e o que era supérfluo. E ele orientou da seguinte forma: dorme no chão por 30 dias, alimenta de pão e água. Tudo que vier além disso é desejo. Dormir é necessidade. Aonde você vai dormir é desejo. Ter fome, comer é necessidade. O que comer é desejo. Isso é muito interessante, eu estava olhando, porque se você está com fome, se colocar um prato de arroz e feijão no ovo, mais simples possível, e você comer, você está com a sua fome saciada. Se te colocar um prato mais sofisticado, mais caro que houver, depois que você comer, você vai estar saciado da mesma forma. É a necessidade e o desejo. Dentro desse estudo, veio uma reflexão para a gente pegar bem o que é necessidade, o que é desejo. Nós podemos pegar o exemplo de um supermercado. Tudo que está na frente das gôndolas é desejo. Tudo que é necessidade está lá no fundo. Se você pegar as guloseimas, balas, doces, pipoca, estão sempre a 80 centímetros do chão, que é o campo de visão das crianças. E estão ali para te suscitar, para te instigar, para que você tenha o desejo. E se você começar do supermercado, do início do supermercado para o fundo, a hora que você chegar lá no fundo, você não tem espaço para pôr no carrinho suas necessidades, porque os desejos já tomaram conta. É uma simbologia da vida. A gente tem que começar a parar e pensar na nossa necessidade, não nos nossos desejos, porque os nossos desejos vão muito além das nossas necessidades. A maioria das frustrações que o ser humano carrega hoje, que leva a pessoa às vezes até uma depressão, está no desejo, não está na necessidade. Está no desejo. Nós vivemos numa sociedade consumista. Se você ligar a televisão, ver reportagem, da hora que você levanta, da hora que você deita, é programação te induzindo a consumir. Se você entrar num shopping, por exemplo, shopping center, que hoje é muito comum, cores, cheiro, posições de lojas, tudo é programado para fazer você consumir. Tudo ali tem um sentido, tudo ali tem um porquê para te fazer consumir. É o campo do desejo. E nisso nós nos perdemos. Nisso nós vamos passando e a gente vai se perdendo. E perdemos a referência desse convívio com Cristo, com Deus. Eu me preparo para tudo. Se nós vamos fazer uma entrevista de emprego, nós principalmente se remunerar bem, nós escolhemos a melhor roupa, nos preparamos dias, treinamos, buscamos novos conhecimentos para chegar lá e disputar aquela vaga. E para disputar uma vaga no reino dos céus, como que a gente tem preparado? A nossa irmã viúva, porque Jesus podia dizer, né, o óvulo da mulher. Por que ele foi dizer o óvulo da viúva? Pelo impacto que tinha uma viúva naquela sociedade. Se a gente analisar na sociedade que a gente está hoje, quando você fala em viúva, o que você pensa? Não, ela tem uma aposentadoria. Não é normal? O marido às vezes deixou alguma coisa. Naquela época não sentia nada. Você estava casada hoje com uma certa estrutura, seu marido morreu, no outro dia você não tinha nada. Você ia ter que trabalhar pela sua sobrevivência num meio muito árduo. E mesmo nessa condição, ela teve o desprendimento e o amor suficiente para fazer a doação.
esse campo de reflexão traz para a gente, e é esse o objetivo das parábolas e das passagens de Jesus, da gente começar a refletir como que a gente está realmente estamos nos posicionando diante da vida, do que a vida nos oferece. A gente tem uma brincadeira, né, que o pessoal fala muito. A pessoa fala que não tem nada, mas quando vem uma enchente de pé, já perdi tudo. É uma realidade, que a gente só dá valor para as coisas enquanto a gente não tem. A partir do momento que você adquiriu, aquilo para você perde valor. Vamos pegar um exemplo simples hoje da nossa sociedade, que é o celular. Você compra um, que é o A não sei o que, já passou por B não sei o que, no outro mês já é outro, e é um ciclo. E as pessoas, gente, nada contra a pessoa de tecnologia, dela trabalhar, dela possuir, não é esse o objetivo. Buscar o reino dos céus, primeiro, que tudo mais te será dado por acréscimo. O que Jesus nos deixou com isso? Busca o que você realmente necessita, aquilo que você realmente precisa, não aquilo que você deseja. Quantos irmãos nossos aí perdem a vida, a saúde, buscando aquilo que deseja, depois que alcança, vai perder o que deseja para poder recuperar a saúde? Não são poucos. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Aquilo que nós necessitamos é o que realmente nos é viável. Quando eu entro nesse campo do que me é necessário, tem pessoas que vão dizer, pai, mas isso é relativo. Para essa viúva, o necessário para ela eram poucas moedas, mas para mim pode não ser. A necessidade para mim é diferente da necessidade do outro. Eu quero chamar a atenção, o que nós estamos falando aqui para espíritos imortais. Nessa condição nós estamos todos nivelados, nós estamos todos no mesmo barco. Nós temos algumas diferenças sociais, por necessidades reencarnatórias. Cada um de nós aqui está estagiando num campo, num momento, numa situação, mas no geral nós estamos todos, na hora que chegar a hora da passagem, né, que a gente chama assim, a morte nivela todo mundo, porque a parte material fica, títulos acadêmicos, dinheiro, pobreza, miséria, dificuldades, tudo vai ficar aqui. Quando Jesus disse, repito, buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais lhe será dado por acréscimo, é por isso, porque nós já, como diz Emmanuel aqui, eu trouxe a fala dele também, isso tudo que está aqui é o que nós detemos: família, carro, casa, dinheiro no banco. Você pode ter o valor que você tiver no banco, projetar a sua vida para daqui 50 anos, mas daqui 50 minutos você desencarnar, sua fortuna vai servir só para pagar o seu velório, porque o resto vai ficar. É nesse sentido que Jesus trabalhou dentro dessa passagem do óvulo da viúva. Ela estava retornando a Deus tudo que Deus tinha ofertado para ela. Nós vamos lembrar de algumas passagens também fora do campo da moeda. Maria, quando recebeu o anjo que chegou para ela e disse que ela receberia Jesus, ela estava pronta, que é uma característica daqueles que servem o Senhor. Ela estava pronta, que seja feita a vontade do Pai. Ananias, quando Jesus manda Paulo lá para e chama Ananias de madrugada, ele dormindo. Ananias, o que Ananias fala? Eis-me aqui, Senhor. Naquele momento ele, eis-me aqui. Ele não questionou, ele se colocou. Jesus, quando estava descansando, que o centurião chegou para ele e falou:
Senhor, atenda, cura o meu servo que está na minha casa. Jesus levantou e falou com ele: vamos à sua casa. Jesus não falou com ele: espera um pouco, ou traga o servo aqui. A característica de quem está servindo a Deus é ter disponibilidade, sempre, sempre. Bateu a necessidade à porta, você está disponível para atender a necessidade. Mas nós precisamos esperar que bata Paulo, um Ananias, ou Maria. Como que Jesus bate a nossa porta para nos pedir que a gente faça algum auxílio? De que maneira que ele nos aborda? Primeiro, dentro do nosso lar, com as necessidades que nós temos dentro do nosso lar. Que aí volta a frisar, necessidade. Depois, por aqueles que nos abordam na rua. Eu já disse isso aqui, já trouxe essa informação de como isso funciona. Nunca é demais a gente trazer de novo. Imagina um painel cheio de nome. Você está passando aqui na rua Bougainville com uma necessidade. Eles pegam o nome e olham, o Paulo está no primeiro nome. Encaminha para o Paulo. A pessoa sai no meio de todo mundo e vai para o Paulo. Se o Paulo estiver sintonizado com Jesus, com Deus, ele vai atender. Se não, ele vai fazer o que a gente faz na maioria das vezes. Pelo amor de Deus, esse cara passou no meio de todo mundo e ele veio me acertar logo aqui. Se ele veio à nossa porta, é porque o Pai sabe que a gente pode oferecer alguma coisa. Um conselho, escutar, um abraço, um aperto de mão, uma informação que possa trazer um equilíbrio. Tem diversas situações que a gente vai ser intuído na hora para que a gente possa exercer, para que a gente possa oferecer esse óbolo, essa dádiva de amor. É como estar aqui fazendo esse estudo com vocês. A gente prepara. Mas 95% do que a gente aqui fala, do que a gente traz, vem intuído pela espiritualidade amiga que nos ampara, que nos traz luz, que busca trazer de uma forma que a gente possa raciocinar. Porque falar do óbolo da viúva, simplesmente pelo ato de chegar lá e soltar uma moeda, é muito simples. Isso já não atende para a gente hoje. Nós hoje temos condições de muito mais. E muito mais. Só que nós estamos numa certa inércia. E ela provocada pelo nosso egoísmo, pelo nosso comodismo. Ah, hoje eu tenho que ir na fraternidade, mas está frio, vou deixar para a semana que vem. O que pode impactar isso? Já comentamos aqui. Enquanto estamos aqui no salão, em estudo, tem um grupo espiritual aqui trabalhando. A maior parte do nosso atendimento nós recebemos aqui. O passe faz parte? Faz. O atendimento fraterno faz parte? Faz. Uma orientação espiritual faz parte? Faz. Mas a nossa necessidade primeiro é aqui. Porque é aqui que nós vamos receber informações para que a gente possa mudar o nosso campo de visão, o nosso campo de ação. Consequentemente, lei de causa e efeito. Eu começo a ter ações melhores e os efeitos vão ser melhores na minha vida. Não adianta eu chegar em qualquer templo do Cristo, de qualquer religião, e achar que meus problemas vão acabar. Não, eu vou aprender a administrá-los. Eu vou aprender a crescer com eles. Eu vou começar a entender que as dificuldades, que as minhas dificuldades, são ferramenta para o meu crescimento. Muda de figura, gente. Muda de figura. No capítulo, me parece que 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, do homem de bem, ele começa o capítulo dizendo o seguinte: que deveríamos sacrificar até mesmo as nossas frivolidades. Quando a gente pensa na palavra sacrificar, a gente pensa num peso, não é? Numa dificuldade, numa dor, mas não é essa fala. Não é essa a origem da palavra. Sacrificar é tornar
sagrado, é tornar a minha ação sagrada. Sacro pratere, que é a etimologia da palavra, tornar o ato sagrado, até nas frivolidades, fazer com amor, fazer com intensidade, fazer com interesse, buscar com o coração. Isso que quer dizer sacrificar. Vou sacrificar o meu tempo, vou tornar o meu tempo sagrado, vou tirar uma hora do dia para ir para a fraternidade, mas vou tornar esse tempo sagrado, vou santificar esse tempo, vou santificar, vou tornar sagrado um copo d'água que eu vou dar para um irmão, uma prece que eu vou fazer quando chega à minha porta que alguém está em dificuldade, faz parte do óbvio, faz parte do devolver a Deus. Porque quando a gente está tendo a oportunidade, gente, pela misericórdia divina, de atuar por alguém ou de auxiliar alguém, é porque a misericórdia divina sabe que nós temos condições e nós estamos simplesmente retribuindo tudo aquilo que nós estamos recebendo ou que já recebemos. A família que nós temos, as dificuldades que nós temos, as alegrias que nós temos, isso tudo que nós vivenciamos enquanto encarnados, com amigos, com colegas de profissão, dentro do lar principalmente. O que é tornar sagrado um lar? É fazer prece 24 horas por dia? Não. É estar sempre disponível para o outro, é estar sempre interessado no outro, seja esposa, seja marido, filhos, todos que estiverem naquele lar, estar atento, servir como Jesus nos serviu. Olha que Jesus, com a capacidade de um Cristo, reencarna para servir. E serviu a todos o tempo todo. Jesus, na sua caminhada, todos os atos e falas eram edificantes. Todos. Olha quanto tempo que a gente perde com coisas que não vai trazer muito crescimento. Nós entendemos, certa fase da vida da gente, que fazer uma doação é simplesmente a gente chegar e comprar um bônus no céu. Nós falamos muito de generosidade. Eu já disse aqui, qual que é a máxima da generosidade? Não é eu dar para a Andréia o que a Andréia mais necessita, mas é eu dar para a Andréia aquilo que eu mais necessito. A exemplo da viúva, ela deu tudo aquilo que ela necessitava, tudo que ela necessitava para a sobrevivência dela, ela deu. Pensem nisso. Dar o que o outro para o outro, o que ele necessita, às vezes para a gente pode ser fácil, mas dar para o outro aquilo que a gente necessita, muda de figura. Tem uma barreira no meio que nós ainda não conseguimos transpor. Nós tivemos uma oportunidade aqui domingo no estudo. Nós tivemos um estudo aqui que tem muito a ver com esse tema da doação, né? Não da financeira, ter filhos excepcionais. E foi um dia muito gostoso, uma abordagem muito gostosa. E veio uma abordagem dizendo o seguinte: o que você vê quando você vê um mendigo? Nós vamos fazer um exemplo aqui do que é material e do que é espiritual. O que você vê? O sentimento que te provoca? É dó? É desejo de amparar? É realmente o amor que vai edificar? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a sociedade
de uns anos para cá, entrou no campo do assistencialismo. Nós começamos a entender, e é também necessário, gente, que você tem que ter essa parte da caridade, a caridade também é isso, mas você tem que pensar para auxiliar. Jesus nos diz, né, não dê o peixe, ensine a pescar. Ajude a pessoa a sair daquele estado. Porque aquele mendigo que você está vendo ali, maltrapilho, todo sujo, muitas das vezes é um espírito muito mais iluminado do que o nosso. Está temporariamente atravessando uma fase difícil. E o assistencialismo, como diz Joana de Ângeles, ao longo do tempo só cria miséria e dependência. Ele não vai sair, não é amor. Isso não é amor. Amor é você tentar resgatar, mas para isso dá trabalho. Eu tive um episódio essa semana passada, um restaurante com um conhecido da gente, a gente estava almoçando lá perto do trabalho, e uma jovem chegou muito empolgada para o dono do restaurante, tinha um rapaz lá fora pedindo, ela virou e falou, quero pagar um mês de almoço para ele no Amitex para ele comer aqui dentro. E o proprietário virou para ela e falou, não, aqui dentro ele não pode comer um Amitex. Aliás, nenhum cliente meu pode comer um Amitex aqui dentro. O Amitex do restaurante é vendido para levar para casa. Para comer no restaurante, ele vai entrar, vai pesar a comida e vai sentar na mesa. Não tem como. E nós começamos, e isso chegou para mim. E ele está com a razão. É o tipo do negócio dele. Todo restaurante que você for, se você pedir um Amitex, você tem que comer fora do restaurante. Se você for comer no restaurante, é uma outra taxa, porque demanda mais gastos. Falei o lado material, agora vamos fazer o lado moral, espiritual. Eu vou pagar para ele um mês de Amitex e depois? Será que isso vai ser a solução do problema dele? Depois será que vai ter outro? E outro? Agora, para mim parar e conversar com ele e fazer ele mudar, vai demandar um trabalhozinho, vai demandar uma dificuldade. Por isso que o assistencialismo ele é complicado. Na doutrina a gente tem uma fala e ela é muito real, barriga vazia não espera. Você tem que alimentar primeiro e depois falar do Evangelho. Porque ninguém de barriga vazia consegue prestar atenção em nada, isso é fato. Ninguém com uma crise em casa alimentar consegue se concentrar, também é fato. O que não pode é se tornar repetitivo. Cesta básica, doações tem que ter um limite. Vamos lembrar de Jesus? Essa viúva foi lá e deixou tudo que ela tinha. O cego, que soltou a capa e foi até Jesus. Lembram dessa passagem? Que Jesus está passando, ele levanta, solta a capa e caminha até Jesus. A capa para ele na época era tudo o que ele tinha. Porque naquela época, para pedir esmola, você precisava ter uma capa que te autorizava e era dada pelo governo romano. Então tudo que ele tinha está na capa. Gente, imagina você soltar uma capa dessa naquela época. Ela nem batia no chão, o outro já pegava e usava. A partir do momento que ele soltou, ele perdeu a capa. Quando ele aproxima de Jesus, e Jesus pergunta o que ele queria, e o cura. Teve ação, teve um movimento, teve a disponibilidade dele de levantar e ir, ele não teve medo. Para a gente contar essa história hoje é simples, não é? Imagina a cabeça de uma criatura dessa lá atrás. Primeiro pensamento nosso que eu largar minha capa, você está louco, eu vou com medo do quê? Ele deu tudo o que ele tinha para aproximar do Cristo. Como a nossa viúva, ela deu tudo o que ela tinha, até mesmo aprontando o meio para entrar no gasofilácio e colocar suas moedas. É atitude, é ação.
é comprometimento, é vontade, é disponibilidade. É nisso que Jesus chamou a atenção. Porque quando eu estou muito confortável, eu começo a fazer as coisas programadas. Não, meu dia a dia na reunião é quarta-feira. Então, quarta-feira eu vou lá, tomo meu passe, faço a minha doação, estou justificado. Mas será que é só isso? Será que é isso que vai enriquecer meu espírito? Quando o bom moço chega para Jesus e pergunta, a passagem do bom moço: mestre, o que preciso de fazer de bom para herdar o reino dos céus? Jesus de cara responde o seguinte: por que me indaga sobre o que é bom? Bom só existe um, Deus. E a conversa continua. E Jesus dá a ele uma receita, honrar pai e mãe, ser honesto, e vai dando para ele todo um caminhar. E ele fala: tudo isso eu já tenho observado desde a mocidade. E Jesus então responde para ele: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e depois segue-me, que terá o tesouro no céu. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. É uma das maiores passagens do desapego. Será que Jesus estava falando com ele simplesmente da questão material? Quando você faz o movimento de dar alguma coisa, você começa a trabalhar seu egoísmo. Nós tivemos na doutrina espírita o Chico Xavier, que doou todos os recursos conseguidos, auferidos, numa caminhada, numa vida inteira, de milhares de vendas de livro, para a doutrina sem receber um centavo. Uma doação plena, total. Nós tivemos aí Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce também, com tudo com que elas adquiriram, numa doação plena e total. Como que nós nos portamos com isso? Aonde está a nossa verdadeira dificuldade? Onde é a nossa crise? Por que nós falamos sempre que está tudo tão pesado, se nós conseguimos levantar, tomar um banho, alimentar, caminhar, trabalhar, ter problemas? Onde está a nossa verdadeira dificuldade? A nossa real necessidade. Teve uma fase da minha vida, que eu comentei isso há pouco tempo, que eu participei de um estudo em que uma pessoa que dizia o seguinte, que 80% do que a gente compra, a gente não precisa. Só para reflexão, homens e mulheres, fazem uma vistoria no seu guarda-roupa e fazem um inventário do que você tem, do que você comprou, do que você continua comprando e do que você realmente necessita. Você vai deparar com: não, mas eu preciso disso aqui porque esse aqui saiu de moda. E às vezes você nem usou. Esse é um ponto simples, que é material, a gente consegue ver. Eu vou adquirindo, vou acumulando, não uso, e daqui a pouco fica até sem espaço. Eu trabalho com área de imóveis, é muito legal quando você vê a pessoa mudar. A hora que você começa a tirar as coisas para empacotar, para mudar, é que a pessoa dá conta de tudo que ela tem. Agora vamos trazer isso para o lado do espírito. Quantas coisas nós vamos acumulando na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso sentimento, que não nos é necessário, produzido pela vaidade e pelo desejo, e que com certeza lá na frente vai nos levar ao desequilíbrio. Trago aqui uma lembrança, tem pessoas aqui, né, dona Antônia, mas antiguinha um pouco junto com a gente, que vai lembrar. Dona Máxima, Altair já está no meio, né? Lá atrás,
quando o vizinho cumprimentava o outro, a pergunta era o seguinte: como vai? Tudo bem? A resposta sempre vinha da seguinte forma: tudo tranquilo, lá em casa as latas estão cheias. Era essa a resposta, era esse o objetivo. Podemos e devemos melhorar? Sim, mas não podemos perder a essência do que é sagrado, do sacrifício, tornar sagrado, santificar aquilo que a gente tem, para que a gente não se perca. Nesse estágio da pandemia aí, quantas crises vieram por falta de preparo, quantos casamentos ficaram no meio do caminho, quantas pessoas não deram conta de passar pelo processo por falta de base, porque nessa hora falta o supérfluo, não falta o necessário, porque na maioria dos lares o arroz com feijão tinha. Mesmo para aqueles nossos irmãos que trabalhavam temporariamente na rua, eu nunca vi tanta campanha no Brasil de cesta básica, que foi maravilhoso. Isso chega, a necessidade chega, mas o supérfluo não. O ir no clube não dá, o ir para a praia não dá, o passear no shopping não dá. Eu estou com minha vida pautada e montada sobre isso. A minha referência de felicidade está nisso. Mas Jesus não disse para mim buscar primeiro o reino dos céus? É o que a nossa irmã viúva fez. Primeiro ela buscou o reino dos céus, porque ela sabia que o que temos aqui é temporário, vai passar para todo mundo. Um outro exercício gostoso é esse: pensa da hora que você nasceu até agora. O tempo passou. Daqui a pouco nós estamos junto com os nossos irmãos aqui, queira Deus que sim, dentro da casa de luz e de amor, no plano espiritual. No meu caso, por exemplo, 57 anos passaram. Fui amparado, fui iluminado, trabalhei, estudei, alimentei, dormi. Tive momentos felizes, tive momentos de angústia, tive um momento de tristeza, porque isso tudo faz parte do nosso crescimento. E agora chega um ponto que esse estudo essa semana me trouxe essa reflexão. Porque cada vez que a gente estuda, vem um pontinho a mais, né, gente? Como é que está a minha relação com Deus? A minha disponibilidade? É somente nos dias da reunião? Com aqueles que cruzam o meu caminho no dia a dia, como que eu estou me portando? Eu estou melhor do que eu era? Os meus desejos, será que está na minha programação divina? Por que eu tenho sempre que pensar que a grama do outro é mais verde? Por que eu tenho que se pensar sempre que a casa do outro é mais organizada, que o problema do outro é menor? Nós dizemos aqui que no velório todo mundo está nivelado, mas você quer ver uma outra coisa que nivela todo mundo? A dor. Um cálculo renal, para quem já teve, gente, eu posso falar que passei por ele. É o mesmo no homem, na mulher, no rico, no pobre, no asiático, no brasileiro, no europeu, no indiano. Em qualquer lugar desse orbe, uma dor de um cálculo renal é igual para todo mundo. A dor da perda de um filho, de um ente querido, é igual em qualquer lugar do mundo que a gente conhece aqui, porque ela lida com o nosso apego. Só que nós aprendemos o seguinte: quanto mais eu me aproximo do Evangelho de Jesus, mais eu me equilibro, porque eu não vejo a minha vida a partir do berço, eu não vejo a minha vida a partir somente dessa encarnação, eu vejo numa sequência. Então eu já passei por fases que eu já perdi pai, filhos, irmãos, em várias encarnações, e vou continuar a sequência. Isso traz um consolo. Eu entendo que se nessa encarnação eu estou privado de alguns confortos materiais,
É porque eu escolhi um gênero de encarnação que me coloca nesse campo. E dessa forma eu tenho que respeitar o estado e o estágio que o outro está. E respeitar o estágio que o outro está, eu não posso criar uma codependência com a situação dele. A exemplo de quem tem um enfermo em casa, eu viver por ele. Ou pegar uma pessoa que está na rua e querer resolver o problema dela sem que ela mesma tenha interesse nisso. E eu estou falando isso aqui, gente, é por estudos. Hoje existem estudos que a maioria dessa turma que está na rua tem família e tem lar. Estão lá porque entram em desacordo por causa dos vícios. Aqui nessa casa mesmo, isso serve para embasar o nosso estudo, há uns 8 anos atrás chegou um jovem entusiasta, maravilhoso, dentro da doutrina, vira para mim e fala: olha, tem um senhor que vive numa praça perto da minha casa, eu consigo pagar para ele 3 aluguéis. O que a casa pode me oferecer? De primeiro momento eu falei para ele: olha, eu teria que conversar com a diretoria, mas já vou te adiantar, o movimento espírita não tem esse tipo de trabalho. E ele foi embora. Voltou alguns dias, eu virei para ele e falei: olha, a primeira coisa que você precisa levantar é se ele tem uma família. Aí ele falou comigo: não, ele tem uma família, mas a família não gosta dele. Eu falei: olha, o movimento está errado, você tem que fazer ele voltar para a família. Porque do mesmo jeito que ele entrou em desacordo com a família, ele vai entrar com você, você vai pagar para ele 3, 4 meses de aluguel, ele não vai conseguir. Porque o problema não está no lugar, está nele. Família, gente, não tem plano B. Se você afastar da sua família, não adianta, os problemas vão vir na sua porta novamente, você tem que crescer. Ele vai replicar. Aquela pessoa que tem uma dificuldade com o pai que é hiper ignorante, ou com a mãe que é hiper ignorante, vamos dizer assim, a tendência dela sair de perto dela e casar com um marido ou uma esposa com as mesmas características é de 90%. Mas será que é porque ela tem um dedinho podre? Não, é porque a necessidade reencarnatória dela está dentro daquele processo de trabalhar uma paciência. Então não adianta a gente fugir do problema que está estabelecido para a gente, porque não é o problema que nós estamos no meio, nós somos o problema no meio. Tudo é feito para o nosso crescimento. Trago aqui uma fala de Joana de Ângeles para o Divaldo Franco, no filme que está aí, Divaldo Mensageiro, que ele, num momento de desespero, de luta, de crise, ela vira para ele e fala: Divaldo, depois que isso tudo passar, você vai entender que as pessoas, as dificuldades, tudo foi colocado na sua porta, é para você, não é para eles. Então a família difícil que a gente tem, nós não estamos lá, não é por eles não, é eles que estão lá para a gente. Quando a gente vira o olhar para o plano espiritual, a coisa inverte. Como esse óculo da viúva, o mais era menos, o menos se tornou mais, pela relatividade do sentimento. Eu tenho muito, para me dar muito não pesa nada. Mas o que tem pouco, ele tem que ter muito amor para dar. Muito amor. Gente, teve uma cena muito bacana que eu vi, com aquele, já até desencarnou, o Gugu. Na época ele fez ele se transformava e vestia-se de mendigo e foi para um restaurante popular. E chegou na vila falando que ele não tinha dinheiro para o almoço. Chegou um rapaz, virou para ele e falou: não pode entrar, então eu pago para você. Ele falou com o cara: mas você tem quanto? Ele falou: não, eu tenho para o meu almoço e minha janta. Ele falou: não, então guarda só a janta. Ele falou: não, minha janta depois eu resolvo. E pôs ele para dentro e pagou o almoço sem saber para quem ele estava pagando, sem ter noção. Isso é desprendimento, gente, isso é amor. Isso é óbvio. Isso é amor. Pensem bem para você ver. Aquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro, isso não pode existir na nossa vida. Não deve existir na nossa vida.
Não estou dizendo aqui, gente, que a gente tem que virar perdoado também, sair. Não é isso. É ter bom senso. É ter bom senso. Saber valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que o Pai nos ofertou. E só tem uma maneira de retribuir ao Pai: é com amor, é auxiliando o próximo, mas com equilíbrio. Com equilíbrio. Participar de uma tarefa edificante é muito bom, mas é preciso ter respeito, é preciso ter comprometimento, é preciso ter entrega, é preciso estar disponível, igual Ananias estava, igual Jesus estava quando o centurião bateu a porta dele. E isso no lar a gente tem sempre essas oportunidades. A gente está faltando 5 minutos, tem alguma pergunta? A gente vai falando e acaba que não para para pergunta. Não, vocês são muito caridosos. Eles dizem o seguinte, né? Quando não tem pergunta, ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Como eu estou fazendo estudo, vamos, eu e a espiritualidade vão entender que entenderam tudo. Mas então, gente, nesses últimos 5 minutos, vamos fazer essa reflexão. Vamos parar e analisar um tiquinho. A gente sempre pode dar muito mais daquilo que a gente está fazendo. Muito mais. Eu vejo que tem pessoas que falam, se eu tivesse condições financeiras, eu ia fazer muita caridade. Quem falou que para fazer caridade precisa de condição financeira, gente? Precisa de vontade, precisa de amor. De volta para o que eu dei o exemplo aqui, quando ele começou o trabalho dele, ele disse para o João de Ângeles que ele não tinha condições. Ele falou: olha, no plano espiritual já está tudo pronto. O que falta é vontade, não é dinheiro. E eu sei que muita gente deve pensar aqui: ah, mas o de Volta Franco foi fácil, né? Porque ele tinha Joana de Ângeles. Mas vamos pensar por um outro lado. Para você ter uma Joana de Ângeles, se você conversar com ela como ele tem, nós temos que andar a estrada. É por merecimento, não é por sorte. Nas coisas divinas, tudo vem à nossa porta por merecimento. Nós só adquirimos as coisas no plano divino por merecimento. A quem tem, mais será dado. A quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A quem tem, gente, se você tem um amor do Cristo, passe para frente, auxilie. Não pergunte se pode ou se deve. Trabalhe pelo crescimento do próximo. Nunca vire a muleta do próximo, é diferente. Porque isso não traz crescimento. Você nunca deve ser a muleta de ninguém. Mas você pode estar sempre trabalhando por alguém. Seja com um conselho, com uma fala, escutando, auxiliando, direcionando. Né? Nós estamos numa fase tão carente disso. Nós estamos com os grupos de jovens aí na sociedade totalmente perdidos na vaidade, no egoísmo, né? Na falta de fé. Sim, mas isso é uma consequência nossa, dos pais, né? Lembra da base que eu falei aqui, que está no minuto final, que as famílias antigamente cumprimentavam assim: lá em casa as latas estão cheias? É um respeito divino você pensar na família. Hoje nós vemos os jovens hoje se mutilando. A realidade é essa, de diversas formas, com piercing, com tatuagem. Isso é uma insatisfação. A pessoa está sempre buscando algo novo, porque é muita energia, muita luz parada. E a base, gente, é simples: necessidade e supérfluo. O que meu filho necessita para fechar o estudo? Nós temos um estudo dia de sábado, que a gente faz ao sábado, a casa chama Paz, Amor e Caridade, fica na Contorno. E são pessoas muito carentes. E tem a evangelização das crianças, tem a palestra para as famílias, e o pessoal recebe a cesta básica. E no estudo veio para a gente o seguinte: necessidade supérflua. Necessidade do espírito estar no estudo. Supérfluo. Tem um final de semana só de clube, passeios.
de coisas materiais. Não que isso não seja importante, mas primeiro o reino dos céus. Ô, gente, nosso tempo terminou. Agradeço a todos a paciência, o carinho e a atenção. Que Jesus ilumine e ampare cada lar aqui representado dos dois planos da vida. Esperamos ter contribuído um pouquinho aí com a questão do óbvio. Que Jesus ilumine e abençoe a todos. Nós é que agradecemos. Muito bacana, né? Refletir sobre os ensinamentos do Cristo é sempre muito produtivo, é sempre muito gratificante, porque a gente observa o nosso dia a dia com uma visão assim bem torpe, bem embaçada, e deixamos passar muitas vezes valiosas oportunidades de crescer. E quando a gente vê com os olhos do Cristo, a gente observa a riqueza que é a nossa vida. Meus queridos, recadinhos rápidos. A casa oferece orientação para implante do culto no lar. Maiores orientações, procurar a recepção, pessoal. Está chegando aí o nosso seminário líder musical, o tema Memórias de um Suicida, e a apresentação do grupo Laboro e Verbos Diversos. Esse evento vai ocorrer no dia 27/5, às 18h30. Os ingressos estão sendo vendidos na biblioteca e na recepção. A casa também oferece atendimento fraterno nas segundas e quartas-feiras. Deixar o nome na recepção a partir das 19 horas, aqueles que tiverem necessidades. Orientação espiritual também ocorre às quartas-feiras, deixando o nome a partir das 19 horas. E nós precisamos da ajuda de vocês, porque nós temos algumas famílias em situação muito complicada que nós assistimos com cestas básicas, e nós estamos precisando de arroz, açúcar, óleo, leite e fubá. Qualquer quantidade, pessoal. Aquele que tiver condição de ajudar, ajude. É só deixar a doação ali na portaria também, ok? Bom, vamos agradecer a Jesus, esse mestre maior, esse amigo dileto, que nos amparou e nos proporcionou essa oportunidade de reflexão bendita na noite sobre o óbolo da viúva. Então, assim, Jesus, agradecemos, mestre amado, pelo amparo, pela proteção, pelo esclarecimento. Jesus, que possamos nos espelhar mais no exemplo da viúva, a fim de que nossos atos possam ser mais simples, mais transparentes, para que não nos apeguemos tanto à forma, mas sim à essência. Ilumina os nossos caminhos cada vez mais, Jesus, com bom ânimo. Nos fortaleça, Jesus, com os teus sábios exemplos, e não nos deixe sucumbir como tantas outras vezes sucumbimos, Jesus. Rogamos por esse planeta que passa por tantas transformações, tantas mudanças, e que gera com isso em alguns dos nossos irmãos a inquietação, o desassossego, enfim, uma efervescência de pensamentos. Jesus, serena os nossos corações, acalma as nossas mentes, para que possamos entender quão grande é o projeto divino para conosco. Nos ilumina, Divino Mestre, nos protege, Divino Mestre, e se conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus queridos, findamos mais uma reunião. Aqueles que tiverem vontade de tomar um passe, por favor, formem uma fila direita em silêncio. Vão com Deus e paz profunda a todos.